tempo para suas belas praias, seu clima tropical quente, e é um destino ideal em todo o mundo. No entanto, esta ilha paradisíaca está atualmente enfrentando um grande desafio: o tufão Yari. Com ventos fortes e chuva intensa, o tufão Yari causou muitos danos, afetando turistas, áreas e as atividades da população. Iki. No entanto, Hainan permanece firme e prepara todas as medidas de resposta para se recuperar rapidamente deste desastre natural, protegendo a segurança de turistas e moradores. Na ilha, depois de assistir a este vídeo, você pode imaginar o quão terrível é uma tempestade. Seguro. Incrível. Tufão Yari, Ihashi 39. Ventos fortes causaram balanço nas cabines. Em Eiko, Hainan girará no ar. Além disso, o aeroporto internacional de Hong Kong nas cabines também está sendo afetado pelo super tufão Yari, uma das tempestades mais fortes. Em 2024, com ventos de mais de 150 milhas por hora. Quente. Hong Kong, uma metrópole vibrante, famosa pelo seu horizonte impressionante, pela sua cultura crédula. Porto e seu rico patrimônio cultural está atualmente lidando com o severo impacto de ciclone. As áreas registradas pela população mostram como é o super tufão Yari, Hong Kong atingindo ele. Esta forte tempestade trouxe chuvas torrenciais e ventos fortes, interrompendo a vida diária, rezando pelas pessoas daqui. Esteja seguro. A falha da barragem em Yunnan foi um desastre. Causou grande destruição e transformou esta área em uma área de desastre. Esta área em uma área de barragens rompidas não só causam a perda de infraestruturas importantes, como também causam inundações graves, inundando muitas áreas residenciais. Parecia que as enchentes causaram. O tufão Gaimi estava dando uma festa luxuosa na China. Mais de 30 mil residentes da província de Yunnan, no nordeste da China, foram realocados com segurança. As chuvas torrenciais fizeram com que os níveis de água nos rios e lagos subissem, causando inundações generalizadas. A água da enchente veio como uma torrente. Monstro gigante arrastando lama e terra com uma força poderosa. As ondas violentas e a água negra fizeram com que todos parassem e olhassem com espanto. Sentimento de horror e impotência. O tufão Gaimi avançou para o interior, deixando províncias inteiras quase mortas. Submerso, criando uma cena tão terrível quanto a China já viu. Eles prevaleceram, desolação e desespero, e milhares de pessoas perderam suas casas e propriedades. Ele veio e trouxe consigo ventos loucos. Senhor, abençoe o povo. Como se a mãe natureza estivesse brava. Os dois distritos de Aiba e Aiquez, província de Ai.d. Ordu, Turquia, sofreu graves inundações em 7 de julho de 2024, devido a fortes chuvas. Chuvas, que fizeram com que rios e córregos transbordassem e inundassem grandes áreas. Menyuan é famosa por suas paisagens pitorescas. Mas a enchente de 23 de julho de 2024 interrompeu essa beleza pacífica. Essa beleza pacífica. Eles são levados por cada onda. Completamente indefeso contra a devastação da natureza. Esta porta agora se tornou o brinquedo favorito dos ventos tempestuosos.
Como uma piada vertiginosa nas mãos de uma criança atravessa. Meu Deus, pedras foram jogadas na água como se uma grande festa estivesse acontecendo. De atirar pedras, criando uma névoa tão espessa que tudo ao redor deles era coberto por um manto de mistério. A natureza realmente sabe como nos assustar. Com poder eloquente e ferocidade inimaginável. Ela derruba tudo em seu caminho como uma tempestade psicológica. E este é o resultado do confronto inevitável entre a tempestade e a cidade. Uma guerra na qual ninguém quer participar. Neste momento, a melhor maneira é ficar em casa como estratégia de sobrevivência. Quando a tempestade está fazendo uma festa barulhenta ao ar livre. O vento fugiu e a chuva fugiu como uma sinfonia caótica. Transformando tudo lá fora em uma imagem de caos e destruição. Uma pessoa registrou a cena em que sua cidade foi engolida pelas enchentes. Fazendo com que seus pertences pareçam mini-barcos flutuando no mar. As enchentes no México transformaram a paisagem em um vasto mar de água. Fazendo com que o país inteiro sinta uma devastação inimaginável. Essa cena é como um pesadelo na realidade, onde tudo está submerso na água. A forte tempestade atingiu e o transformador ao lado da casa simplesmente explodiu. A natureza sabe como tornar as coisas dramáticas. Câmeras de segurança capturaram momentos aterrorizantes de um terremoto de magnitude 6,2 na Indonésia. A paisagem tremeu violentamente. Casas desabaram como modelos de papel. Deixando para trás pânico e dor indescritíveis. A tempestade de granizo mais assustadora já vista. Com ventos fortes que de repente se transformaram em um pequeno tornado. Grandes pedras caíam como projéteis. Destruindo tudo em seu caminho, causando uma sensação de extrema surpresa e medo. O momento de partir o coração quando os moradores viram sua aldeia submersa pelas enchentes. A água subiu rapidamente, levando embora suas casas, propriedades e até mesmo suas esperanças. A destruição da mãe natureza não deixa nada além de lágrimas e dor. O vento uivante e os sons de destruição criam uma imagem trágica e emocional. As pessoas ficaram chocadas ao ver um rio transbordando, cortando a Espanha e cortando a 39. A torrente de água carregando lama e pedras paralelizou o trânsito e forçou não a sua estrada principal. Motoristas fogem em pânico. Esta tempestade atingiu o porto. Destruindo 4 navios como se fossem brinquedos. A natureza realmente não. E #39. Em meio ao caos da natureza, imagens quentes ainda aparecem em algum lugar. Pessoas presas nas enchentes repentinas foram evacuadas em segurança.
Observar pessoas sendo retiradas da água corrente cria um sentimento de esperança e gratidão. Em agosto de 2020, rajadas de vento de mais de 225 km/h destruíram quase completamente a cidade de Cedar Rapids. Água. Embora centenas de casas tenham sido danificadas, felizmente ninguém ficou ferido. Duas belas árvores ornamentais no bar. O pátio de uma casa em água não resistiu à força da tempestade em questão. O jardim da frente ficou completamente destruído. Em 28 de julho de 2024, ocorreu uma grande enchente em Indian, província de Highland, que causou danos terríveis e foi registrada como a maior enchente da história desta região. Os níveis de água estavam mais de 6 metros acima do normal, o que causou inundações generalizadas em áreas residenciais, infraestrutura e terras agrícolas. Cena de inundação atingindo estruturas. Os protetores mostraram a séria destruição que a natureza pode causar. Anteriormente, na estação Guilin, China, na manhã de 20 de junho de 2024, imagens de enchentes inundaram as estradas. Arrastar veículos torna muito difícil a locomoção das pessoas por aqui. O tempo acabou. Jieling e Hash 39, área urbana, também foram afetadas por inundações. A maior parte de Alophentrong foi inundada. As luzes da rua estavam quase submersas. E a cidade foi inundada com água. As inundações causadas pelo B. O tufão Gaimi submergiu cidades na China. Mais de 30 mil moradores da província de Lijiaoning, no nordeste da China, foram realocados em segurança. A continuação. Chuvas torrenciais fizeram com que o nível da água em rios e lagos subisse, causando inundações generalizadas. A água da enchente era como um monstro gigante, carregando lama e terra com uma força extremamente forte, como se quisesse derrubar esta ponte. Ondas violentas e águas negras fluíam. Ninguém conseguia parar o sentimento de horror e impotência. O tufão Gaimi avançou para o interior. Províncias inteiras ficaram quase mortas. Inundada. Esta é a pior situação que a China já viu. Cenas de devastação no final. Milhares de pessoas perderam suas casas e propriedades. Bem-vindos aos ventos incrivelmente fortes que foram registrados em Cape Coral. Aqui você testemunhará o poder da natureza em cada vento. Com uma velocidade de intensidade que abalou toda a Terra. A tempestade arrancou telhados de casas em Cartago, Costa Rica. Com poder destrutivo inimaginável, arrancando telhados e causando devastação. Terrível. Chuvas torrenciais, fortes rajadas de vento e repentinas tempestades de granizo atacam. Com violência, criando um espetáculo natural dramático e inesquecível. Na China, um vento surpreendentemente forte levou dezenas de objetos estranhos flutuarem no ar. Este não é um vento comum, mas uma força natural misteriosa e impressionante. A tempestade que atingiu Madrid, Espanha. Com um poder inimaginável, ele explodiu tudo para o céu. Na guerra com a natureza, nenhum objeto pode resistir. Meu Deus, esse vento está transformando as cadeiras em atletas de circo, fazendo malabarismos como profissionais. As chuvas fortes e persistentes. Eles transformaram as ruas espanholas em rios, transformando carros em submarinos relutantes.
nadando na água transbordante. Este é o momento aterrorizante em que a tempestade gigante atingiu tudo, deixando-o fora de controle. Testemunhar uma cena como essa é realmente desesperador. O dano que ele deixa é enorme. A natureza não é tão gentil quanto imaginamos. Pode ser poderoso e inesperado, como um grande zote que nos faz pensar. Este telhado precisa de uma reforma completa, se quiser suportar essas tempestades de vento loucas. Enquanto isso, a melhor coisa que você pode fazer é encontrar um lugar seguro para ficar. Dawn e Hash 39 tentem competir com a natureza. Vocês não são páreo para um furacão. De repente, uma enorme onda semelhante a um tsunami, combinada com o furacão Beryl, devastou a costa da Jamaica. Ventos fortes e níveis elevados. Chuvas recordes causaram danos generalizados e severos no olho do Mar Dite, no sudeste do Caribe. Esperamos que as pessoas aqui estejam seguras. Chuvas fortes e prolongadas causam. Inundações causando sofrimento extremo ao povo espanhol. Por favor, reze para que Deus os proteja dessa dor. Ah, não, isso e Hash 39. Tão terrível. Aquela pobre menina está presa no meio de uma terrível enchente. Alguém, por favor, venha salvá-la imediatamente. Ela e Hash 39 não conseguiram sair daquela água turbulenta sozinhos. Na Espanha, fortes chuvas transformaram a ilha de Mallorca em uma piscina gigante. Até o aeroporto de Palma de Mallorca teve que parar de operar devido às inundações. Fiquem todos seguros e deixem entrar Hash 39. Espero que Deus nos proteja da fúria do clima. A tempestade Beryl transformou tudo em uma piscina gigante, destruindo cerca de 6.000 casas em um mar. Os habitantes aqui se tornaram, num piscar de olhos, relutantes capitães de sua própria terra. É impossível subestimar o grande poder do... Olho, natureza, a enchente que já não estava mais controlada, transbordou e levou tudo em seu rastro. Como se fosse a ira do céu e da terra. Diante de um desastre natural. Somente a vida é sua. Todos devem prestar atenção à segurança. Essas imagens nos lembram que a natureza pode ser tão impressionante quanto um palhaço cruel. E que se preparar para desastres futuros não é uma escolha, mas uma escolha que não pode ser evitada. Enviamos orações à Espanha esperando que este país supere em breve a catástrofe. Que ameaça e encontra luz nos momentos mais difíceis. A mãe natureza parece... liberando toda a sua fúria na Espanha com uma terrível tempestade que causou o colapso total. De uma represa espanhola, inundações devastaram Mércia. 87% da área ficou submersa. Na água, criando um cenário de crueldade e desastre. Um desastre repentino aconteceu.
transformando uma tarde pacífica em um pesadelo horrível para o povo. O vento forte jogou árvores e carros no ar, criando uma tempestade de escombros com detritos espalhados por todo lugar, deixando toda a área submersa em caos e destruição. Tomo. Ele e o Hash 39. É assustador ver granizos gigantes caindo. Elas são indistinguíveis das pedras frias do céu, criando uma cena como neve densa cobrindo o chão. Essas pedras caíram com força devastadora. Fazendo com que tudo ao redor pareça congelado, trazendo uma beleza selvagem e dura. Fazendo o coração tremer diante de sua majestade. Uau! Essa tempestade de granizo realmente deixou o cão viciado e se você gosta disso, nesta época dos dias de seca, os incêndios florestais se tornam espantosos. Este um cenário verdadeiramente majestoso, como uma grande festa de fogo. Presenciei o incêndio e devo admitir que foi uma performance inesquecível e aterrorizante. Vamos usar o Hash 39 para ver o quão sério é o incêndio na montanha em Gizu. Milhares de árvores agora se transformaram em uma pilha gigante de cinzas. Se você acha que proteger árvores é apenas um slogan, assista a esta cena. O incêndio florestal em Gizu irrompeu com força, o que forçou os bombeiros a lutar, sem parar. Ventos fortes espalharam o fogo rapidamente, criando duas perigosas linhas de fogo. Ligue para o corpo de bombeiros imediatamente, pois são verdadeiros heróis desta guerra. Os incêndios na Austrália mudaram. As casas dos cangurus viraram cinzas e agora centenas de cangurus também. Salte para fora da zona como uma maratona gigante. Amém. Senhor, por favor, estenda sua mão para ajudar tanto os humanos quanto os animais. E este momento difícil. Nestes tempos difíceis, oramos pela segurança e proteção de todos os seres vivos. Que Deus nos dê força e paciência para superar essas dificuldades. Esperamos que a ajuda chegue a tempo e que todos estejam seguros. Por favor, proteja-nos e guia-nos por esses caminhos espinhosos. Oferecemos a Deus uma oração cheia de esperança e confiança. Da mesma forma, no mar, essa onda parece um mini tsunami. Embora haja um muro de contenção, as ondas ainda inundam toda a estrada. As ondas eram tão fortes que danificaram alguns edifícios. Eles limparam parte do porto e destruíram tudo que não estava firmemente ancorado. As ruas costeiras rapidamente se transformaram em rios. Muitas áreas da China sofreram fortes chuvas, causando graves inundações. Rezei por paz e bem-estar para eles durante este momento difícil. No meio de um mar de enchentes, de repente surgiu uma cena que me fez não conseguir parar de rir. Esse cachorro é muito sortudo. Durante uma forte enchente em Lincoln, na cidade de Saunian, nos moradores do condado de Oui e em Hash 39, porcos foram levados pelas águas.
A combinação de inundações e deslizamentos de terra não apenas destrói propriedades, mas também ameaça a segurança da comunidade. Os peixes no rio saltavam como se estivessem fazendo um show de dança. As pessoas no barco só conseguiam ficar paradas, olhando em choque. Depois de 30 anos explorando o mundo, nunca me deparei com uma cena que me assustou tanto quanto quando vi esta ilha misteriosa cheia de peixes ruins. Um paraíso costeiro tem um lado terrivelmente sombrio. Esta cachoeira decidiu não ouvir a gravidade, mas sim despejar água no céu, em uma exibição espetacular da natureza. Até veja como o nível do rio subiu durante a enchente. Nem uma ponte de ferro. Consegue suportar tamanha torrente? Naquele dia, os habitantes desta cidade costeira não ouviram nenhum alerta de tsunami. Era apenas uma nuvem incrivelmente grande. O que para alguns é uma demonstração da força e do poder da natureza. Para outros, para os trabalhadores deste navio, ele e Hash 39, apenas mais um dia de trabalho. Confira o que um homem da Suíça conseguiu filmar. Uma avalanche de pedras com uma incrível velocidade. O mais surpreendente é que a ponte de madeira sobreviveu. Você já ouviu falar de tempestade suja? É um fenômeno surpreendente, quando um raio se forma em uma nuvem de cinzas durante uma erupção vulcânica. Veja o que acontece quando você se encontra em uma velha árvore seca e um raio muito preciso, com uma voltagem de milhões de volts. Eu deveria ter trazido um guarda-chuva maior e ouvido o porquê no Hash 39. Se você está planejando comprar uma casa perto de um penhasco, este vídeo pode ajudar você. Mude de ideia. Se eles estão assustados, imagine como os donos dos apartamentos se sentiram. Em que o raio entrou pela chaminé. Uma tempestade mais uma linha de energia é igual a... Ele, Hash 39. Não é todo dia que você vê uma tempestade de poeira tão grande, muito menos consegue entrar nela de seu interior. Felizmente, os autores do vídeo estavam em um carro e conseguiram passar pela tempestade sem problemas. Ao contrário desses caras que tiveram que fugir da tempestade que se aproximava a pé.
Ventos fortes também são capazes de fazer isso. Ponto. Não importa o design que as pessoas escolham para seus quintais, a natureza fará do seu jeito. Ponto. No norte da Índia, é conhecido por suas fortes quedas de rochas e neve. Mas, esses trabalhadores tiveram muito. Em um segundo, 2 avalanches caíram sobre sua oficina ao mesmo tempo. Tsunami de neve literalmente bloqueia casas e carros e apenas a excelente reação permitiu que todos escapassem das terríveis consequências. Confira este enorme colapso de uma geleira na Argentina. Ver isso pessoalmente deve ter sido uma experiência maluca. Você ouviu isso? É isso que a natureza e os Hash 39s conseguem penetrar nos buracos sob a terra e cria a ilusão de que a natureza está realmente inalando o ar fresco da floresta. Ponto. Incrível. A natureza provou ser a melhor arquiteta. É improvável que as pessoas tenham pensado em combinar molas e árvores ocas para criar uma fonte tão bonita. Ponto. É assim que uma tempestade na costa parece emocionante e assustadora. Nas raras ocasiões em que isso acontece, certamente os habitantes desta lugar, eles se arrependem de viver tão perto do mar. Ponto. Uma das coisas mais impressionantes e raras na natureza é a espuma espessa de vedação. Ocorre na zona de rebentação, quando a água é literalmente batida pelas ondas em uma máquina de cappuccino. E embora a espuma possa facilmente cobrir toda a costa, é completamente inofensivo para as pessoas. Isso e Hash 39s. O motivo pelo qual todo mundo adora fazer festas de espuma na praia. Ponto. Ele e Hash 39s não são a melhor coisa que você pode ver pela janela. Manhã.
Mas poucas coisas podem ser. Compare com este espetáculo épico. Uma das principais razões pelas quais os andares superiores são sempre mais baratos. Você tem ideia de quão terríveis podem ser os efeitos de uma tempestade de granizo? O povo da China sabe disso em primeira mão. O forte granizo não só fez com que as pessoas se dispersassem aterrorizadas, também quebrou janelas de carros e danificou alguns prédios. Deixe Hash 39 segui-lo para desfrutar da erupção de um dos mais ativos. Vulcões no majestoso vulcão Fuego.ego. Talvez os únicos que não ficarão surpresos ao ver este os habitantes do Azerbaijão e Hash 39. Vulcões de fumaça também estão localizados naquele país. Você pode colocar uma viagem a Baku na sua lista de desejos para ver um desses. Vulcões entram em ignição devido à presença de gás. Embora as ervas daninhas pareçam uma bola de linha à distância, elas na verdade são galhos comuns. Então esse motorista sabia de antemão que seu carro seria preenchido do zero. Ele e Hash 39, um fenômeno bem interessante e engraçado. Mas se você mudar a música, esta não é apenas uma simples colmeia, mas uma verdadeira metrópole para as abelhas. Insetos industriosos construíram em um galho frágil. Imagine quanto tempo e esforço eles investiram na construção deste lugar. Você tem alguma ideia do que é isso? Você está olhando para a maior colônia de Cape Cross. A propósito, esta é apenas uma pequena há quase 200 mil focas no total.
Sim, sua visão não está falhando. Devido aos ventos fortes, as cachoeiras mudaram de direção e a água fluía para cima, algo que só se vê uma vez na vida. Se esse raio tivesse um nome, provavelmente se chamaria Zeus e... Não sei se todos os moradores de Minnesota correm esse risco, mas eu definitivamente faria o contrário. Os furacões são especialistas em criar o caos, e embora possam parecer pequenos no início, elas podem crescer até proporções incríveis em questão de minutos. Olha isso! Uma tempestade com chuvas torrenciais fez este porto parecer o